Que bom estar nessa live como um instrumento de Deus para anunciar as boas novas de salvação. Dizer que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Hoje podemos observar quantas pessoas nesse exato momento estão desesperançosos, tristes, angustiados e oprimidos. Mas neste momento eu apresento Jesus como a única salvação, porque Jesus, ele é o caminho. Só existe um caminho e o caminho é Jesus. Então eu apresento nesta manhã Jesus para a sociedade, Jesus para a família, Jesus para a nossa vida, Jesus para o mundo. O mundo precisa de Jesus. Hoje o remédio para a nossa nação, para o nosso Brasil, para o mundo que vivemos hoje é Jesus. Então eu apresento nesta manhã, nesta live, o caminho que é Jesus que salva, é Jesus que liberta, e nós estamos aqui para falar desse Jesus maravilhoso, que a humanidade precisa desse Jesus. E eu quero dizer como é gostoso, como é maravilhoso estudarmos a palavra de Deus, lermos a palavra, debruçarmos na palavra do Senhor. Nós aprendemos a cada momento e renovamos a nossa fé, a nossa esperança em Cristo Jesus, em conhecer a palavra do Senhor. A palavra de Deus nos diz que nós precisamos prosseguir em conhecer Jesus cada dia mais. E é através do estudo da palavra, da meditação, que nós conhecemos quem é Jesus. Nesta manhã, eu estava lendo o livro de Josué e eu fiquei perplexa de ver o comprometimento de Josué em relação a Deus. A intimidade de Josué com Deus, o comprometimento dele. Eu pude ver a questão da vida de Josué, que era um homem ousado, era um homem de confiança, ele acreditava, ele confiava, é um homem de coragem e obediência a Deus. O segredo, quando eu estudava a palavra de Deus, eu vi o segredo na vida de Josué, é a obediência, é obedecer a Deus, é ter a comunhão com Deus, estar realmente num relacionamento com Deus. Podemos até dizer assim, um relacionamento sério com Deus, porque existem pessoas que dizem que tem Deus, que conhece Deus, mas está longe de Deus. Mas no caso de Josué, ele tinha realmente um relacionamento com Deus. Ele vivia com Deus, ele andava com Deus. Então isso é importante. E podemos observar, por ele ter essa comunhão, essa intimidade com Deus, Deus cuidava de Josué a cada instante, a cada momento. Podemos ver os detalhes que Deus fazia com Josué. Ele dava detalhe como Josué deveria tomar decisão. Então isso é importante para nossas vidas. Deparamos aí na palavra do Senhor em Josué 1:6, né? No capítulo 1, verso 6, diz: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Nós sabemos, conhecemos a história de Josué. Ele ficou no lugar de Moisés, né? Deus capacitou Josué, diz para Josué não ter medo, e diz para Josué: esforça-te e tem bom ânimo. Sabemos que para Josué guiar esse povo, né, para a terra prometida, não era fácil essa tarefa que foi colocada na mão de Josué. Mas Josué, ele sabia, ele tinha a convicção de quem que colocou essa tarefa para ele executar. Ele sabia que era Deus e ele conhecia quem era Deus. Então, ele tinha uma plena confiança de que essa tarefa ia ser realmente exercida de uma forma com sucesso, porque ele tinha que o principal nessa tarefa era Jesus. Então ele tinha Jesus como amigo, Jesus como conselheiro. Então Jesus era tudo na vida de Josué. E no verso 9 diz: o Senhor diz para Josué: esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Olha que palavra linda, que palavra maravilhosa, palavra de ânimo.
Esforça-te e tem bom ânimo. Não foi fácil para Josué, mas Josué sempre esforçando e acreditando que Deus estava com ele. E assim é na nossa caminhada, é na nossa jornada, nós precisamos ter essa convicção de que Deus está conosco. Não importa que caminho nós vamos passar, não importa que processo na vida nós vamos passar. Importante é sabermos que o nosso amigo fiel, que não nos desampara, que não nos deixa, está conosco todos os momentos. Não importa se você vai passar o deserto, se você vai passar o vale, não importa a circunstância que você vai passar, as diversidades da vida. O importante é a sua convicção, é a sua fé, sabendo que Deus está no controle de tudo. E o que prevalece é a vontade soberana de Deus. E o Josué sabia disso. Então, Deus é o Deus do deserto, é o Deus dos vales, mas é o mesmo Deus da montanha. É Ele que está conosco no fundo do poço, nos vales, no deserto. Mas é Ele também que leva para as montanhas. É Ele que exalta, é Ele que levanta. Então, Deus, Ele cuida de nós a cada momento. Ele cuida de tudo e Ele cuida muito bem. É importante nós conhecermos a palavra de Deus e colocarmos em prática em nossa vida. Quando nós estamos passando pelo deserto, estamos passando pelas adversidades, nós não devemos murmurar e nem perguntar para Deus por que disso, por que daquilo, mas glorificar Deus. Jesus, eu te adoro, eu te louvo, eu te glorifico, porque eu sei que tu estás comigo neste deserto. Eu sei que tu não vai deixar eu perecer, porque a tua mão está comigo. Isso é importante. Lá em Romanos 8:15 diz: quem nos separará do amor de Cristo, né? E aqui diz assim: é a tribulação, é a angústia, né? É a perseguição, ou a fome, ou a nudez. O que faz separar do amor de Cristo? Nada. Nada nos separará desse grande amor de Deus, porque a nossa fé está firmada em Deus e a nossa fé não pode ser abalada. Então é importante nós sabermos que o Senhor está conosco. No Salmo 139, ele diz assim, verso 1, Senhor, tu me sondas e me conheces. Olha que lindo, que maravilha, né? O salmista, quando coloca aqui, Senhor, tu me sondas e me conheces. Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele conhece o nosso pensamento, Ele conhece o nosso levantar, o nosso sentar, o nosso caminhar. E Ele sabe o que nós suportamos, que nós somos capazes. E Deus é aquele que capacita. Isso que eu acho importante, interessante, é o cuidado de Deus. Ele capacita a cada momento para que você possa passar as adversidades da vida, as barreiras, as dificuldades. Deus, Ele é aquele que cuida de nós e que nos garante a vitória. Então, aqui no Salmo 39, no verso 2, diz assim: tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Como é lindo, né? Deus, Ele conhece os nossos pensamentos. Ele conhece as nossas necessidades. Ele sabe do que nós precisamos. E Ele cuida de nós e cuida muito bem. Eu tenho assim, quando eu estava lendo a Bíblia, tirei Josué como um grande exemplo de fé, né? Realmente de certeza, de convicção de que Deus é na vida dele, né? Então hoje nós precisamos saber, Deus está comigo, Deus está no controle de tudo. A situação está difícil, o momento está difícil, mas nós não podemos entregarmos às dificuldades da vida, mas precisamos viver de fé em fé e cada dia de vitória em vitória. E assim nós chegaremos, aleluia, na nossa terra prometida, que é a mansão celestial. Às vezes, diante das dificuldades, das barreiras que passamos, às vezes nos faz perguntar, perguntamos, onde está Deus? Às vezes, dependendo das dificuldades, da diversidade da vida, nós não entendemos por que passar por isso. Não poderia pular? Talvez poderíamos pular. Por que passar por esse sofrimento? Por que passar por esse caminho, por esse vale, por esse deserto, né? E às vezes, diante disso, nós não entendemos e perguntamos, onde está Deus? É uma pergunta que às vezes sai do fundo do coração, né? Onde está Deus? Mas nós podemos entender que Deus, Ele está pertinho de nós.
Ele está ao nosso lado. E precisa somente nós reconhecermos, né, que Ele está perto de nós, então nós chamamos por Ele. Jesus, me socorre. Jesus, me ajuda. E a Bíblia diz, de onde me virá o socorro? Né? O socorro vem de onde? Vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então nós somos suscetíveis a toda a tempestade, a adversidade da vida, mas nós não podemos entregá-las nessas dificuldades, nessas barreiras, mas saber que Jesus faz a gente atravessar e passar por cima. Então nós andamos de fé em fé, aleluia, de novidade de vida. Então chama por Jesus, porque Ele está pertinho de nós. E quando nós chamamos Jesus, que nós colocamos Jesus no centro da nossa vida, as coisas mudam, as coisas ficam diferentes, porque quando Jesus chega, Ele faz transformação, Ele faz mudança, Ele transforma a tristeza em alegria, Ele faz novidade de vida. Então é importante nós convidarmos Jesus. Jesus, entra na minha vida. Jesus, entra no meu coração. Vamos fazer uma aliança com Jesus, assim como Josué tinha o comprometimento, a aliança com Jesus. Podemos observar como que Jesus falava detalhes com Josué, cuidava de Josué a cada momento, e assim é hoje nas nossas vidas. Jesus, Ele fala conosco, Ele fala, Ele nos orienta a cada momento como devemos agir, como devemos proceder, porque às vezes nós não encontramos caminho, não encontramos solução, estamos às vezes num beco sem saída, mas eu apresento, Jesus é a solução, Jesus é a resposta para os nossos problemas, aleluia. E podemos observar que é importante nós estarmos sintonizados em harmonia com o Espírito Santo. Podemos observar Josué. Josué andava com Deus. Josué vivia com Deus. Aleluia. Isso é importante, nós andarmos com Deus, vivermos com Deus, porque aí a cada momento Deus fala conosco, Deus nos orienta, Deus mostra o caminho, o que devemos fazer, porque há momentos na vida que não temos o que fazer. Não dá para fazer, não dá para falar, não dá para colocar a mão, não dá para fazer nada. Mas quando nós levantamos os olhos e clamamos a Deus, Deus, tem misericórdia de mim, me socorre, Ele envia o socorro do alto. Então isso é importante, que com Jesus na nossa vida, no nosso coração, nós fazemos toda a diferença, a mudança, a transformação. Aleluia. É importante nós guardarmos a palavra de Deus no nosso coração, esconder a palavra de Deus no nosso coração para não pecar contra a santidade de Deus, aleluia, sermos obedientes como Josué foi obediente à voz do Senhor. Nós temos aqui que o Senhor, Ele nos coloca aqui no verso subsequente, verso 9, o Senhor diz assim, não pasme, né, não pasme, nem te espante, porque o Senhor é contigo. Então aqui no verso 9 de Josué, capítulo 1, ele diz, não pasme. Então o Senhor está colocando para nós, não pare, né? A palavra do Senhor para nós, a ordem de Deus para nós é seguir avante, levanta a cabeça, né? Marcha, vai avante, nós não podemos parar, não tem razão, motivo que justifica um cristão parar. Às vezes nós deparamos com alguém que diz assim, eu não quero mais trabalhar para o Senhor, eu vou entregar minhas ferramentas, eu vou encostar minhas ferramentas, eu não quero mais compromisso, eu vou cuidar da minha vida. Mas a ordem de Deus é para nós levantarmos a cabeça e marcharmos. Então se nós estivermos conectados com Deus, com o Espírito Santo de Deus, nós estamos em harmonia com a vontade soberana de Deus. Isso que é importante, não prevalece a nossa vontade, mas que prevalece a vontade de Deus na nossa vida. E no Salmo 46, 9, diz assim, está falando nosso Deus poderoso, Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, Ele quebra o arco, corta a lança e queima o carro no fogo. Olha o poder tremendo de Deus, é Ele que faz as guerras parar, Ele que faz as guerras cessar até o fim da terra. Ele quebra o arco, corta a lança e queima o carro no fogo. Esse é o poder de Deus sobre a nossa vida. E também no Salmo, verso 10, né? Ele diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Então aqui o Senhor coloca para nós, aquietai-vos.
e saber que eu sou Deus. Por que vamos ficar desesperados? Por que vamos ficar angustiados? Nós não podemos fazer nada, mas sabemos que em Jesus Cristo nós somos mais que vencedores. Então vamos depositar nossa confiança no Senhor, descansar, aquietar nossa alma, sossegar nossa alma, nosso coração e acreditar que Deus é Deus e Ele está no controle de tudo. E no verso 11 diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então entendamos que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus é diferente do nosso. Então, há caminho que não são nossos caminhos. Nós não queríamos passar pelas dificuldades, né, pelas adversidades da vida, mas às vezes é necessário para que possamos ter experiência com Deus, crescer, conhecer Jesus de perto, quem é Jesus na nossa vida. Então, vamos colocarmos na mão do Senhor, entregar nossa vida a Deus e dizendo: Senhor, que seja feita a tua vontade, Senhor, na minha vida, que prevalece a tua vontade soberana, Senhor, sobre a minha vida. E daí nós podemos entender que Deus, Ele cuida de nós e cuida muito bem. E eu quero deixar essa mensagem de paz e de alegria para todas as pessoas que estão me ouvindo e tendo acesso nesse canal. E meu muito obrigado. Tenha um bom dia de paz.